Existe uma cidade antiga tão misteriosa que até mesmo os astecas a consideravam o lugar onde os próprios deuses nasceram. Inscreva-se no Maktub History e venha desvendar esse enigma. Escondida no Vale do México, ergue-se Teotihuacan, um complexo monumental cujo verdadeiro nome original e fundadores permanecem no mais absoluto anonimato. Quando os astecas encontraram esta metrópole no século XIV, ela já estava completamente abandonada e coberta pela vegetação há centenas de anos. Eles ficaram tão maravilhados com a grandiosidade das estruturas que acreditaram que apenas gigantes ou seres divinos poderiam ter construído tal lugar. Mas quem foram os verdadeiros arquitetos dessa maravilha da engenharia antiga, capaz de abrigar mais de 100.000 habitantes em seu auge? A arqueologia moderna tenta responder a essa pergunta, mas cada nova escavação revela mistérios ainda mais profundos e perturbadores. O coração da cidade é cortado por uma gigantesca avenida central, batizada dramaticamente pelos astecas como a Estrada dos Mortos. Com mais de 2 quilômetros de extensão, esta via não era apenas uma rua, mas um eixo perfeitamente alinhado com eventos astronômicos. Pesquisadores apontam que a disposição dos edifícios ao longo da avenida reflete com precisão cirúrgica a posição dos planetas do nosso sistema solar. Como uma civilização antiga, sem telescópios ou ferramentas modernas, possuía um conhecimento tão avançado do cosmos. No final desta avenida mística ergue-se a Pirâmide da Lua, uma estrutura imponente usada para rituais que desafiam a nossa imaginação. Escavações profundas sob a Pirâmide da Lua revelaram câmaras secretas contendo os restos mortais de sacrifícios humanos e animais exóticos. Os corpos estavam dispostos de forma geométrica, sugerindo um propósito ritualístico sombrio para manter o equilíbrio do universo. Mas o maior monumento do complexo é, sem dúvida, a colossal Pirâmide do Sol, uma das maiores estruturas do mundo antigo. Sua base é quase idêntica em tamanho à Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, uma coincidência matemática que intriga teóricos do mundo todo. Seria possível que duas culturas separadas por um oceano utilizassem a mesma geometria sagrada em suas construções? Sob a Pirâmide do Sol, os arqueólogos descobriram uma caverna natural em forma de trevo que se estende por mais de 100 metros para o interior. Este local subterrâneo secreto era considerado o útero da criação, o ponto exato onde o mundo espiritual se conectava com o mundo físico. Mas os segredos de Teotihuacan não estão apenas na superfície. O verdadeiro enigma repousa nas profundezas do solo. Recentemente, um robô de alta tecnologia foi enviado para explorar um túnel selado há quase 2.000 anos sob a Pirâmide da Serpente Emplumada. O que os cientistas encontraram nas profundezas chocou a comunidade científica internacional e mudou tudo o que sabíamos. O túnel estava impregnado com grandes quantidades de mercúrio líquido, um metal extremamente tóxico e difícil de extrair na antiguidade. Para que serve uma piscina de mercúrio líquido sob uma pirâmide sagrada? Seria uma representação de um rio sobrenatural do submundo? Além do mercúrio, as paredes do túnel foram intencionalmente revestidas com pó de pirita, um mineral conhecido como o ouro dos tolos. Quando iluminadas por tochas, as paredes brilhavam como um céu estrelado, recriando o cosmos no coração da Terra. Nas câmaras finais deste túnel, os arqueólogos descobriram milhares de objetos misteriosos, como esferas de argila amarela e estátuas de jade. Estes artefatos parecem ter sido deixados como oferendas aos deuses antes que o túnel fosse cuidadosamente lacrado com toneladas de pedras. A engenharia desta cidade é tão avançada que contava com um sistema complexo de canais subterrâneos para gerenciar a água da chuva. Toda a cidade foi planejada em uma grade precisa, revelando um planejamento urbano que rivaliza com as metrópoles modernas. Diferente de outras culturas da época, os habitantes de Teotihuacan não construíam monumentos para glorificar reis ou governantes específicos. Até hoje, nenhum túmulo de um imperador ou líder supremo foi encontrado na cidade, levantando uma dúvida fascinante. Será que Teotihuacan era governada por um conselho de cidadãos ou por uma forma antiga de democracia teocrática? A ausência de iconografia de governantes individuais sugere uma sociedade focada na coletividade e na devoção aos deuses cósmicos. A principal divindade adorada era a serpente emplumada, conhecida mais tarde pelos astecas como Quetzalcóatl. Esta criatura mística representava a união entre a terra, através da serpente, e o céu, através das plumas das aves sagradas.
Os rituais em sua honra envolviam música, incensos aromáticos e apresentações dramáticas que atraíam peregrinos de todas as Américas. Teotihuacan funcionava como um gigantesco centro de comércio e peregrinação religiosa, influenciando até a distante civilização maia. Mas, por volta do ano 750 d.C., algo repentino e catastrófico aconteceu com esta metrópole pacífica. Grandes incêndios varreram os principais edifícios públicos e templos ao longo da Estrada dos Mortos, deixando marcas indeléveis nas pedras. Curiosamente, as áreas residenciais da população comum não mostram sinais de destruição ou violência. Isso sugere que o colapso de Teotihuacan não foi causado por uma invasão estrangeira, mas sim por uma violenta revolta interna. Os próprios habitantes podem ter se rebelado contra a elite sacerdotal, destruindo os templos e abandonando a cidade para sempre. Outra teoria aponta para uma grande seca prolongada, que esgotou os recursos agrícolas do vale e forçou a população a migrar. Sem comida e sem água, a grande cidade dos deuses desmoronou sob o peso de sua própria grandiosidade urbana. O mistério de seus construtores originais, sua linguagem escrita e os segredos enterrados com o mercúrio líquido permanecem sem resposta. Teotihuacan continua de pé, desafiando e sussurrando segredos que a ciência moderna ainda tenta decifrar. Cada pedra desta metrópole perdida guarda a memória de uma era em que os homens olhavam para as estrelas e construíam o impossível. O enigma da Estrada dos Mortos e de suas pirâmides celestes ecoará para sempre nos corredores mais profundos da história humana. Quais outros segredos as civilizações perdidas das Américas guardam nas sombras do passado esquecido? Se você quer continuar desbravando esses mistérios fascinantes, inscreva-se no Maktub History e descubra os segredos que o escondeu.